E aí, vamos entrar de cabeça numa das ideias mais poderosas da filosofia política moderna, a teoria da justiça como equidade do John Rawls. Basicamente, ele tentou responder uma pergunta que é, assim, o coração de qualquer sociedade. Para pensar um pouquinho. Se fosse possível começar tudo de novo, do zero, sem nenhum preconceito, que regras a gente criaria para garantir que o sistema fosse justo de verdade para todo mundo? Foi essa a pergunta que moveu o trabalho do Rawls. Beleza, vamos fundo nisso. A resposta do Rawls para esse desafio gigantesco foi detalhada na obra principal dele, de 1971, chamada Uma Teoria da Justiça. E olha, ele não estava só jogando ideias novas no ar, ele estava tentando resolver um problema bem antigo. Para a gente entender o Rawls, a gente precisa primeiro sacar contra o que ele estava lutando. Na época, a filosofia política era dominada pelo utilitarismo, uma ideia que já vinha de séculos com pensadores como Jeremy Bentham e John Stuart Mill. E é aqui que está o X da questão. O utilitarismo diz que uma ação é certa se ela aumentar a felicidade geral da galera. Mas o Rawls viu um perigo enorme nisso. Ué, e se a felicidade da maioria for conseguida sacrificando os direitos de uma minoria? Para ele, isso era simplesmente inaceitável. A justiça para Rawls exige que o direito de cada pessoa seja protegido, não importa o que aconteça. Tá. Então, como é que o Rawls propõe que a gente encontre esses tais princípios de justiça? Bom, ele nos convida para um experimento mental genial, pensado para garantir total imparcialidade. Ele chama esse cenário de posição original. Imagina só uma reunião de pessoas com a tarefa de criar a constituição de uma sociedade novinha em folha. Elas são racionais, querem o melhor para si mesmas, mas têm uma condição muito, muito especial. E é essa condição que torna o experimento tão poderoso. Essas pessoas não sabem nada sobre si mesmas. Elas estão, como diz o Rawls, atrás de um véu da ignorância. Pensa no que isso significa. Atrás desse véu, ninguém sabe se vai ser rico ou pobre, a que raça ou gênero vai pertencer, quais vão ser seus talentos ou suas crenças. Quer dizer, todas as fontes de preconceito pessoal são simplesmente eliminadas. A lógica por trás disso é brilhante. Se você não sabe onde vai parar na sociedade, o mais racional a fazer é garantir que todas as posições sejam o mais justas e seguras possível, né? Afinal, qualquer um poderia acabar lá na base da pirâmide. Então, todo mundo tem um interesse direto em fazer essa base ser um lugar digno e justo para se viver. Então, a que tipo de conclusão essa galera racional chegaria por trás do véu? Rawls diz que todos concordariam em dois princípios fundamentais de justiça. O primeiro é o princípio da liberdade. Isso garante que todo mundo tenha acesso igual às liberdades mais importantes. Liberdade de expressão, de pensamento, o direito de votar, de participar da política. Sabe, essas liberdades são a base de uma sociedade justa e, para Rawls, elas não são negociáveis. Já o segundo princípio é um pouco mais complexo, porque ele lida com a realidade de que desigualdades sociais e econômicas existem. O Rawls não era contra a desigualdade por si só, mas ele insistia que, para ser justa, ela precisava seguir regras bem estritas. Vamos destrinchar essas duas condições. Primeiro, igualdade de oportunidades. Isso quer dizer que o sucesso na vida deveria depender do seu talento e do seu esforço, e não de onde você nasceu. Segundo, e esse talvez seja o conceito mais famoso do Rawls, vem o princípio da diferença. A ideia é a seguinte: uma sociedade pode até ter gente rica e gente pobre, mas essa diferença de grana só é moralmente permitida se o sistema que gera essa riqueza também estiver ativamente beneficiando quem está lá embaixo em pior situação. Se as políticas só enriquecem os ricos sem ajudar os pobres, segundo Rawls, elas são injustas. Simples assim. Agora, um ponto super importante para entender é que esses dois princípios não têm o mesmo peso. Rawls estabeleceu uma hierarquia bem clara entre eles, o que ele chamou de prioridade lexical. E a regra é simples. A liberdade vem sempre em primeiro lugar. Ponto. Não dá para negociar direitos políticos básicos, como a liberdade de expressão, em troca de mais grana ou prosperidade econômica. A integridade da pessoa e suas liberdades fundamentais são sagradas. O impacto dessas ideias, nossa, é difícil até de medir. Rawls não só apresentou uma nova teoria, ele praticamente revitalizou todo o campo da filosofia política. A obra inicial dele lançou as bases, mas ele continuou desenvolvendo essas ideias. Em liberalismo político, por exemplo, ele pensou em como sociedades com visões de mundo totalmente diferentes poderiam conviver de forma estável. E em O Direito dos Povos, ele levou seus princípios para a arena global, discutindo a justiça entre as nações. Então, no final das contas, a real é a seguinte:
John Rawls é considerado por muita gente o filósofo político mais importante do século XX. Ele deu uma nova linguagem e uma estrutura super poderosa para a gente debater algumas das questões mais fundamentais sobre como devemos viver juntos. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Se a gente aplicasse o experimento mental do Rawls hoje, se a gente fosse projetar a nossa sociedade do zero sem saber qual seria nosso lugar nela, será que ela se pareceria com a que a gente tem agora? A resposta para essa pergunta talvez diga muito sobre o quanto a gente ainda precisa caminhar.